Olá, meu nome é Jéssica Carraro. Juntamente com a minha colega Júlia Matos, iremos apresentar o trabalho intitulado As tecnologias Linked Data e Big Data aplicadas nos serviços de informação em bibliotecas. Além de nós, participaram dessa pesquisa Beatriz Scopel Borges, a professora Ana Maria Pereira e a professora Vanessa Marie Salme. O recorte aqui apresentado, ele faz parte da pesquisa intitulada O uso de Linked Data e Big Data pelo RDA, na representação, recuperação e acesso dos dados e informação. Essa pesquisa ela iniciou em 2019 e foi concluída agora em 2023. O objetivo deste recorte é analisar o conhecimento e uso das duas ferramentas estudadas e citadas anteriormente na pesquisa, por parte dos bibliotecários atuantes em bibliotecas nacionais e universitárias. E justifica-se essa pesquisa porque o conhecimento de ferramentas que melhorem os processos de organização da informação na web por parte dos bibliotecários poderá enriquecer a experiência do usuário no momento da recuperação da informação. Para contextualizar um pouco teoricamente, vou falar um pouco sobre as ferramentas e tecnologias citadas anteriormente. Então, o Big Data é fato que a web ela apresenta grande volume de dados e informações não estruturados produzidos por humanos e máquinas, e esse fenômeno recebe o nome de Big Data. Ele pode ser considerado um fenômeno ou então uma ferramenta, aonde precisamos aprender a lidar com esse grande volume de dados produzido em alta velocidade com uma grande variedade de formatos. Já a web semântica, ela propõe que essa variedade de formatos que foram surgindo ao longo dos anos recebam uma padronização com a finalidade de criar links com significados, para que o grande volume de dados faça sentido na web. E destaca-se, então, o RDF como um modelo de representação da informação que se liga diretamente ao link de data e fornece subsídios para a construção de uma semântica na web, que pode ser aplicado, então, nos sistemas de recuperação de informação usados nas bibliotecas. A metodologia utilizada quanto ao objetivo da pesquisa foi de caráter descritivo exploratório. A abordagem do problema da pesquisa como um todo foi quali-quantitativa, mas nesse recorte apresentado usamos só a abordagem qualitativa. A coleta de dados foi feita através do questionário sobre o uso de ferramentas tecnológicas no processo de catalogação de recursos informacionais. Ele foi semi-estruturado, com 7 perguntas abertas e 12 perguntas fechadas, nos idiomas português, inglês e espanhol. Foi enviado a bibliotecários atuantes em bibliotecas nacionais e universitárias, e os contatos foram recuperados nos sites da IFLA e do RDA Toolkit em nível internacional, e em nível nacional foram recuperados no site da FEBAB e do CRBs. Para a análise dos dados, foi feita de acordo com os critérios de Bardan. Para a análise de conteúdo, de acordo com os critérios de Bardan, foi dividido em 3 grandes etapas. A primeira consiste na organização dos dados e informação do questionário após a coleta. A segunda etapa estabeleceu a estratégia de critérios de categorização para o tratamento e análise dos dados e informação. E, por fim, a terceira etapa apresenta as análises dos dados e informações do conteúdo com criticidade, com base em autores da fundamentação teórica da pesquisa. Agora eu passo a palavra para a Júlia, que vai apresentar os resultados. Inicialmente, nós vamos abordar apenas uma questão do questionário inteiro, que é a questão, em sua compreensão, como Linked Data e Big Data podem proporcionar ou melhorar a organização e recuperação dos dados na web. Teremos algumas respostas bem estruturadas respondidas e algumas respostas negativas, afirmando não conhecer e tudo mais, justamente para mostrar um olhar amplo sobre as respostas que nós obtivemos.
O respondente A afirmou que Linked Data e Big Data permitem analisar grandes quantidades de dados para a geração dos resultados importantes, que em volumes menores dificilmente seria possível, e estruturar a publicação de dados conectados na web por meio de hiperlinks e anotações, de maneira a permitir buscas semânticas. Já Paletta e Muscheroni afirmam que não só a web semântica precisa de acesso de dados, mas a relação entre os dados devem ser disponibilizadas para poder criar uma verdadeira web de dados, em oposição a uma mera coleção compartilhada de dados. Essa coleção de conjuntos de dados interrelacionados na web também pode ser referida como dados vinculados ou linked data. Então, não basta nós simplesmente jogarmos os dados na web semântica, nós precisamos conectar eles e organizar eles para que eles possam ser recuperados no futuro. O respondente B afirmou que o Linked Data aumenta a visibilidade e a capacidade de descoberta dos dados da Library Data na web, onde a maioria dos usuários agora procura informação. Também ajuda a superar diferenças linguísticas usando URIs e oferecer suporte à interoperabilidade. O Linked Data permite que as bibliotecas forneçam conjuntos de dados intercambiáveis, abrangentes e reutilizáveis, economizando tempo e dinheiro na catalogação. O Big Data e sua análise avançada pode aumentar a eficácia do serviço de informações da biblioteca, oferecer serviços mais personalizados aos usuários. Beiser e Harf e Berners-Lee, eles consideram que são necessários 4 passos para publicar Linked Data na web. O primeiro passo é usar URIs com nomes para as coisas. O segundo passo é usar URIs HTTP para que as pessoas possam procurar esses nomes. O terceiro é fornecer informações úteis quando alguém procura um URI usando padrões, como por exemplo o RDF e o Sparkle. E o quarto é incluir links para outros URIs, para que eles possam descobrir mais coisas. Então, nós precisamos usar URIs para dar nomes às coisas. A gente precisa deixar essas URIs em HTTP para que as pessoas possam encontrar elas no futuro. A gente tem que fornecer essas informações tudo usando padrões, para que essas informações falem a mesma língua, para que as pessoas possam encontrar tudo no futuro e não apenas uma parte, usando, por exemplo, o RDF. E a gente precisa conectar esses links uns aos outros para que as pessoas possam encontrar além do que elas estão procurando no momento, que elas possam recuperar da melhor maneira possível tudo sobre o assunto que elas desejam. O respondente C afirma que o Linked Data permite a rede das coisas que podem parecer não relacionadas sejam vinculadas usando URIs e síntese de relacionamento. Então, a partir de um certo ponto, por meio do Linked Data, você pode descobrir relações entre os dados procurados e outras coisas que você pode não ter suspeitado que tenham algo a ver com o que você está procurando. O Big Data permite a mineração de grandes bancos de dados para descobrir relacionamentos subjacentes que podem não ser aparentes, justamente falando exatamente o que a citação anterior estava dizendo, do Berners-Lee. Por fim, a gente viu que teve algumas pessoas que não compreenderam muito bem essas questões e não sabem direito o que são as tecnologias que a gente apresentou. Algumas das justificativas foram a falta do contato com as ferramentas na prática ou até mesmo dos conceitos. O respondente D afirmou: não tenho base teórica suficiente para explorar o assunto de forma satisfatória. O respondente E afirmou que minha equipe está fazendo uso de tudo isso, mas sendo um administrador, diretor da biblioteca, não estou familiarizado diretamente. O respondente F afirmou que nunca experimentamos Linked Data ou Big Data e, portanto, é difícil dizer se nova tecnologia é boa ou ruim. É preciso experimentá-lo. O respondente G afirmou que, respondendo essas questões, percebi que preciso fazer cursos e estou ficando à margem das atualizações da tecnologia, da informação, na minha atuação como bibliotecária. O respondente H afirmou: não sei, mas fiquei curioso sobre o assunto e vou pesquisar. Com isso, a pesquisa viu um certo despertar de interesse dos bibliotecários na atualização e buscas de inovações para as suas unidades de informação em que atuam. E a gente concluiu que a adoção da abordagem inovadoras para aprimorar o acesso à informação representa um passo fundamental na melhoria da disponibilidade de recursos informacionais para o usuário. Então, as tecnologias do Linked Data e do Big Data podem ser muito úteis
para que as informações sejam melhor recuperadas pelo usuário no futuro. A pesquisa enfrentou uma barreira muito grande durante a coleta de dados por conta da pandemia. Muitas bibliotecas fecharam e, quando retornaram, voltaram muitas vezes com um número baixo de bibliotecários, ou até mesmo o nosso contato era perdido por conta do tempo. Então, a gente teve uma barreira muito grande nessa coleta de dados por causa disso. Mas, mesmo assim, a pesquisa finalizou agora no mês de agosto de 2023, 4 anos depois que começou. Aqui estão as nossas referências que utilizamos, os contatos de todas as autorias, e muito obrigada pela oportunidade e por nós estarmos aqui.